Olá, graça e a paz, tudo bem com você? Shalom de Deus para a sua vida. Eu sou Adriana Lima, do Conectados à Luz. Estou de volta para mais uma série de leitura de sublinhados e comentados do livro A Vida com Propósito, de Rick Warren. A você, querido ouvinte, obrigado pela tua companhia. Chegamos no dia 30. E a você, ouvinte, que chegou agora há pouco, essa semana, muito obrigado pela tua companhia, tá certo? E estamos hoje no capítulo 30, dia 30. Você foi formado para servir a Deus. Em Jó, capítulo 10, o versículo 8, diz: foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Isaías também, capítulo 43 e o verso 21 diz: o povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Sabe, você foi formado para servir a Deus. Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, né? Outros saltam, alguns nadam, outros escavam e alguns até voam. Cada um tem um papel especial a desempenhar conforme foi moldado por Deus, né? O mesmo ocorre com os humanos. Cada um de nós foi concebido ou formado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas, sabe? Antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam para que propósito, né? Como será usado? Qual a finalidade desse prédio, né? Então, a função pretendida sempre determina o formato do prédio. Antes de Deus criar você, Ele decidiu que papel queria que você desempenhasse no mundo e o moldou com as características essenciais ao cumprimento dessas tarefas. Você tem essa constituição porque foi formado para exercer um ministério específico, sabe? E a Bíblia diz que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Está lá em Efésios, capítulo 2, o versículo 10. Então, a palavra poema vem do termo grego, que também é traduzido por criação, né? Manufatura. E você é uma obra de arte feita manualmente por Deus, não é produto de linha de montagem. Olha para isso. Você é obra-prima feita exclusivamente por Deus, tá vendo? Você não é um produto de linha de montagem em série, né? Não. Você foi feito sem nenhum cuidado, nem feito sem nenhum cuidado especial, nada disso. Você é uma obra-prima original, olha só. Exclusiva e criada sob medida, olha só. Somos exclusivos, sabe? E Deus, Ele propositadamente o formou para que você o servisse de um modo que tornasse seu ministério singular. Ele cuidadosamente misturou o coquetel, sabe, de DNA que o criou. Davi, ele louva ao Senhor por essa magnífica personalização, né? Tu fizeste tudo com delicadeza, as partes interiores de meu corpo, e as uniste no ventre de minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Que lindo, né? Está em Salmos 139, verso 13 e 14. Deus, Ele não cria sucata, sabe? Ele não cria sucata, não. Você é especial, você é obra-prima, sabe? Eu e você. Então o Senhor não apenas o moldou antes de seu nascimento, mas Ele planejou cada dia de sua vida para favorecer o processo de formação. E Davi continua, né? Cada dia da minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia houvesse passado. Também lá em Salmo 139, no verso 16. Então isso significa que nada em sua vida é insignificante, sabe? Deus, Ele usa tudo o que acontece visando moldá-lo para o ministério e torná-lo habilitado para a obra do Senhor. Deus, Ele jamais desperdiça alguma coisa. Ele não daria, sabe, habilidades para você, interesses, talentos, dons, a sua personalidade e experiência de vida, a menos que pretendesse usá-los para a glória dele, sabe?
Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz que você é maravilhosamente complexo, glória a Deus. Você é uma combinação, sabe, de múltiplos fatores. Para ajudar a lembrá-lo de 5 desses fatores, o autor criou aqui um acróstico simples, a forma, né, que ele chama de forma. Neste capítulo e no próximo conheceremos esses 5 fatores e em seguida explicarei, né, ele diz aqui, como descobrir e usar essa sua forma. E como Deus lhe dá forma para o ministério. Como é? Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita com o que precisamos para realizá-la. E essa combinação sobre medida de suas capacidades é a forma. O que é isso? Forma. F. F de formação espiritual. O de opção do coração. R de recursos especiais. Recursos pessoais, desculpe. M, modo de ser. E A, áreas de experiência. Olha aí. Então, a gente vai ver agora a forma, né? A forma espiritual, esclarecendo sua forma espiritual. Deus, ele dá a cada cristão dons espirituais para serem usados no ministério, sabe? Você encontra isso lá em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 4 ao 8, você vai ver lá os vários dons que o Senhor dá, né? Alguns ministério, para ser pastor, apóstolo, outros, né, para ensinar. É só você acompanhar lá em Romanos, tá certo? Então, são habilidades, esses dons são habilidades especiais exclusivas dos que creem, sabe? E concedidas por Deus para que os sirvamos. E a Bíblia diz, quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Para isso você tem que ter o Espírito de Deus, você tem que aceitar o Senhor Jesus. A partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso suficiente Salvador, a gente recebe, né, o Espírito Santo da nossa vida. E você vê isso lá você pode acompanhar aí no seu livro, em 1 Coríntios, capítulo 12 e 14, sua Bíblia, pega aí sua Bíblia, anote e depois vá meditando nesses versículos que eu tô aqui falando, tá certo? Não podemos, sabe, adquirir dons espirituais, nem mesmo merecê-los, por isso são chamados dons. Eles são a expressão da graça de Deus para conosco, sabe? E Cristo, ele generosamente repartiu seus dons conosco, não é verdade? Está lá em Efésios, capítulo 4 e 7. Se você puder acompanhar aí na sua Bíblia. Então, não é você, sabe? Não é você quem escolhe os dons que gostaria de ter. É Deus quem os determina, sabe? E Paulo explica isso. Ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, ele diz que é o mesmo e único Espírito Santo quem retribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber, sabe? Glória a Deus por isso, né? E Deus, ele aprecia a diversidade, ele deseja que sejamos especiais, sabe? Então, às vezes, a gente fica, né, admirando o dom do outro, vendo ali, eu queria tanto ser igual àquela pessoa ali. Não, Deus não quer. O mundo já tá cheio de iguais, né? É como diz Marcela Thaís, no mundo de iguais, eu sou diferente. Deus nos chamou para ser diferente, Deus te chamou para ser diferente, sabe? Já tem gente igual demais, já tem cópia demais, sabe? Já tem muita gente igual, muita cópia. Ouse ser diferente, ouse ser usada pelo Espírito Santo, ouse ter esses dons, né? Adquirir esses dons que o Espírito Santo ele quer dar, porque ele ama a diversidade. É só olhar para a natureza, né? Ai, meu Deus, como eu amo olhar para a natureza, porque a natureza, ela declara a glória de Deus, sabe? Em cada detalhezinho, você olha para a nuvem, você vê a glória de Deus, você olha para o céu, as tonalidades, sabe? De manhãzinha é uma cor, depois começa a mudar, o azul vai mudando, o entardecer, o crepúsculo, o anoitecer, os céus declaram a glória de Deus, os passarinhos voando, a grama, é só você olhar para as árvores, cada uma com um tom diferente, um verde mais claro, um verde mais escuro, um verde musgo,
a grama, meu Deus, tudo declara a glória de Deus. E Deus, ele gosta disso, de diversidade. Por isso que a natureza tem uma diversidade tão vasta, né? Tão grande. O ecossistema, os animais, meu Deus, é muito forte, né? É forte. Então, se você parar um pouco para meditar, olhar para o infinito, para o mar, para a natureza em si, você vê a diversidade, como Deus é lindo, né? Ele é um artista, né? E ele deseja, né, que sejamos especiais, por isso não há dom que seja concedido a todos, sabe? Você vai acompanhar isso lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 29 e 30, sabe? E ninguém recebe todos os dons, não. Muito difícil você encontrar alguém com todos os dons, né? Se você possuísse todos os dons, você não teria necessidade de mais ninguém, né? Você seria o tampa, né? E isso destruiria um dos propósitos de Deus. Talvez você ia ficar com o ego muito inflamado, né? Se sentindo importante, um Deus, e não é assim, né? Então o Senhor nos diz, né? Ensina-nos a amar uns aos outros, né? Você não teria necessidade de mais ninguém. Isso destruiria os propósitos de Deus para você. E ele fala que ensina-nos a amar uns aos outros e a depender uns dos outros. Deus nos ensina isso, para que a gente dependa um dos outros. Por isso que esse dom, os dons são repartidos para se completarem, na verdade, na casa do Senhor. Uns louvam, tem os dons, o dom do louvor ali para completar, né, na casa do Senhor, o louvor. E em outros dons, né? Então, os seus dons espirituais, eles não foram concedidos para seu benefício, não, mas para benefício de outros, sabe? Exatamente como outros cristãos receberam dons para beneficiar você. E a Bíblia diz, um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos toda a igreja. É esse o propósito, né? Você encontra lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E Deus, ele planejou dessa forma para que necessitássemos uns dos outros. Então, quando usamos nossos dons em conjunto, todos são beneficiados. Então, se os outros não usarem os dons, você será frustrado, né? E se você não usar seus dons, eles serão frustrados. E por isso foi-nos dada a ordem para descobrir e desenvolver os dons espirituais. E você já parou para descobrir seus dons, né? De nada vale um dom não descoberto. Então, toda vez que esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na igreja, sabe? E 2 problemas comuns são a inveja de dom. Meu Deus, que isso, né? E a projeção de dom. O primeiro ocorre quando comparamos nossos dons com os dos outros cristãos e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu, tornando-nos ressentidos e ciumentos do modo em que Deus usa os outros. Sangue de Cristo, né? Misericórdia. Então, o segundo ocorre quando esperamos que alguém mais tenha nossos dons. Então, faça o que fomos chamados para fazer e se sinta tão entusiasmado quanto nós a respeito desse dom. E a Bíblia diz, há diferentes tipos de serviço na igreja, mas não é o mesmo. Não é o mesmo Senhor que estamos servindo, né? Mas é ao mesmo Senhor que estamos servindo. Então, tem vários dons, mas é ao mesmo Senhor que estamos servindo. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 5. Então, sabe, você ouvinte, os dons espirituais são às vezes exageradamente enfatizados, contribuindo para a negligência de outros fatores que Deus utiliza a fim de nos preparar para o serviço. Então, os dons espirituais, eles revelam a chave que nos permite descobrir a vontade de Deus para nosso ministério. Mas eles, em particular, não formam o quadro completo. Deus também formou você de 4 outras maneiras, né? Você não é só isso. O teu dom não vai te definir de forma alguma, né? Então, a forma, atentando para as opções do coração, sabe? E a Bíblia usa o termo coração. Você vai ver agora opção do coração, né?
A Bíblia ela usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, né? Esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. Então, o coração ele representa a fonte de todos os estímulos, né? O que você gosta de fazer e o que mais lhe interessa, né? Está no seu coração. E ainda hoje usamos a palavra nesse sentido, quando dizemos, eu te amo, né? De todo o meu coração. E a Bíblia diz, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós, não é verdade? Está em Provérbios, capítulo 27, versículo 19. Então, o seu coração revela o você verdadeiro, viu? O que você verdadeiramente é. Não o que os outros pensam que você é ou que as circunstâncias o façam a ser. Seu coração ele determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir-se, né, como se sente e agir da forma que você age. Está em Salmos 34, versículo 7. Então, gente, fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco único, né? Assim como temos impressões digitais e padrões da íris, né, da voz da gente, singulares, únicas, né? Cada coração ele bate de maneira diferente. Impressiona saber que apesar dos bilhões, né, de pessoas que já vivem, ninguém jamais teve um batimento cardíaco exatamente igual ao seu. Uau, né? Então, do mesmo modo, Deus lhe concedeu a cada um de nós um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Instintivamente, importamos-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. Então, são pistas sobre onde deveríamos estar servindo. Então, outra palavra para coração é paixão, né? Existem certos assuntos que despertam nossa paixão, enquanto outros são indiferentes. Então, algumas experiências nos entusiasmam e prendem a atenção, enquanto outras nos desanimam, né? Ou incendiam profundamente, né? Então, elas revelam a natureza do nosso coração. Enquanto você crescia, deve ter descoberto que se interessava intensamente por alguns assuntos que não despertavam o menor interesse em sua família, né? De onde vieram esses interesses? Vieram de Deus, sabe? Ele tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos, né? E seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão de sua capacitação para o serviço, né? Eu mesma sempre tive vontade, nossa, acho tão lindo quem desenha, quem pinta. Tem uma amiga minha que ela desenha muito bem, pinta muito bem, mas meu pai, eu não sabia, até hoje eu não sei desenhar bem. Então, né, Deus não me capacitou para isso, Deus não me deu esse dom aí de desenhar, de pintar, Deus não me deu não, viu? Mas, e eu sempre tive interesse em outras coisas, né, não tinha o menor interesse de estar desenhando. Já a pintura, sim, a pintura eu gostava. E eu ficava dizendo, meu Deus, quando eu crescer eu quero aprender. Eu tenho tanta vontade de aprender pintura, crochê. Eu tinha esse interesse. Mas aí fui tendo interesse em outras coisas. E foi passando, né? É a mesma coisa você. Talvez você tenha interesse em informática, né? Redes sociais. Tem algumas habilidades desse tipo. Outras habilidades mais para exatas. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande em aprender matemática, né? A facilidade nas exatas, outros é mais na literatura, né? Então, isso tudo então é isso, né? De onde vieram esses interesses? Vieram de Deus, é Ele que tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos. E seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão de sua capacitação para o serviço. Não ignore, sabe, seus interesses. Tente descobrir como podem ser usados para a glória de Deus, sabe? Se você está tendo interesse em alguma coisa, talvez é um dom que Deus está lhe dando, né? Está despertando em você. Então, há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. Tem uma razão para isso, não é verdade? E a Bíblia ela nos manda continuamente servir a Deus de todo o coração, né? Servir a Deus de todo o coração.
Está em Deuteronômio 11:13, né? Um dos mandamentos do Senhor, servir a Deus de todo o coração, amar a Deus de todo o coração. E Ele quer que você o sirva, né? Apaixonadamente, e não por obrigação, sabe? Porque o pastor mandou fazer isso, eu vou fazer. Mas com aquele desgosto, sem vontade, não faça assim, por obrigação não, sabe? E as pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam, né? Ou que lhe não despertam paixão, né? As pessoas não têm como destacar. E Deus quer que você use os interesses naturais para servir a Ele e aos outros. Então, atentar para os impulsos internos pode indicar o ministério que Deus pretende que você desenvolva, sabe? E como você sabe quando está servindo a Deus de coração? Como, né? O primeiro sinal revelador é o entusiasmo, gente. Quando a gente está ali entusiasmado, é o sinal de que você está no seu propósito que Deus tem para você, né? E quando você está fazendo o que gosta, né, de fazer, ninguém precisa motivá-lo, ninguém precisa estar mandando você fazer, né? Desafiá-lo ou mesmo inspecioná-lo. Você o faz com prazer. Você não precisa de recompensas, você não precisa de aplausos ou pagamento, porque você ama servir dessa forma, né? Então, o oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente desestimulado. E a segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência, sabe? E quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bem bom nisso, né? Seja até na área financeira, na sua área secular, não só na igreja, mas até na sua área secular, né? Que você precisa se manter o teu trabalho. Quando você faz uma coisa do teu trabalho que gosta, né? Você é imparável, né? Você faz de coração, vai ter frutos para você, né? Você vai trabalhar ali, com prazer, você acorda de 4, 5 horas da manhã alegre e feliz. Mas quando você está trabalhando num emprego que você não se identifica, que você está indo só por ir mesmo, só pelo trabalho, só pelo dinheiro, você chega a acordar a pulso todo dia. Acorda assim, eu não acredito que eu vou trabalhar hoje. Já vai com cara feia, né? A pulso. A gente vê tanto isso, né? Principalmente na área de enfermagem. Você vai num hospital mesmo. Eu mesmo, quando fiz minha cirurgia, né, para ganhar neném, para ter meus filhos, eu me lembro que de madrugada chegou uma enfermeira, minha gente. Ela tava com uma cara tão feia, tão feia, tão feia. Me acordou, cochilando, aí ela chegou, me acordou para me levantar da cama. Eu tinha que andar, né? Já fazia o horário, parece que era 8 horas, não me recordo. Tem que passar um tempo após a cirurgia deitada. E depois você tem que se levantar. Mesmo sem querer, você tem que se levantar. E ela chegou, bora, vamos levantar. Né? Com a cara que tenho vontade de dizer assim a ela, moça, não precisa não, chama outra pessoa para vir aqui. Porque você via mesmo que ela estava ali a pulso, né? Talvez cansada, né? Talvez uma jornada dupla de vários empregos. Mas a gente não deve descontar, né? Descontar no outro. A gente não tem nada a ver, é o trabalho, né? Mas me passou isso e eu fiquei, meu Deus, jamais eu quero ser assim, né? Serviu de exemplo para mim. Porque tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para o Senhor e não para os homens. É como se fosse Deus ali, sabe? Deus me vendo, porque Deus tudo vê. É como se Deus estivesse ali me contemplando, aí eu vou estar com cara feia, tratando os outros mal. De forma alguma, né? Tá cansada? Bota um sorriso no rosto, diz, Senhor, obrigado pelo emprego, pelo trabalho, né? E vai trabalhar. Mas é aquela coisa, muitas vezes, é só pelo dinheiro, né? Não é por amor, é por obrigação, é mais pelas contas para pagar. Aí age dessa forma, não é verdade? Mas não devemos ser assim, né? E é isso. A segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência, né? Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bem nisso, você se torna bom, né? E a paixão, ela leva à perfeição. Se você não dá importância a uma tarefa, é improvável
que se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão e não por lucro, né, ou obrigação. Todos já ouvimos dizer: arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro, então um dia vou deixá-lo para fazer o que gosto. Isso é um grande erro, sabe? Não desperdice a vida num trabalho que não combine com o que há em seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas, né? Aquilo que é significativo é muito mais importante que o dinheiro, gente. O homem mais rico do mundo certa vez afirmou: uma vida simples no temor do Senhor é melhor que uma vida rica com uma tonelada de inquietações, né? Salomão declarou isso, né? Está lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 16, né? Então é isso, uma vida simples no temor ao Senhor é melhor que uma vida rica com uma tonelada de inquietações, na verdade. É isso, às vezes o dinheiro ele só traz preocupações, né? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é verdade? Meu Deus. Então não se conforme em apenas alcançar uma vida boa, não. Porque uma boa vida não é boa o suficiente, na verdade. É só você conversar com alguém que tem bastante dinheiro, que ele nunca vai estar satisfeito. Nunca. O ser humano é assim, ele não se conforma, né? Ele quer mais, quer mais. E é isso, no final das contas, ela não satisfaz, na verdade. Você pode ter muito de que viver e ainda assim não ter para que viver, né? E em vez disso, almeje a vida melhor. Almeje a vida melhor com Deus. Servir a Deus de acordo com o que está no coração. Então, descubra o que você gosta de fazer, gente, né? Eu quero também descobrir. Espero que você descubra também, né? E o que Deus lhe pôs no coração. E então, faça isso para a glória do Senhor. Né? Descubra o que você gosta de fazer, o que Deus lhe pôs no seu coração e faça isso para a glória do Senhor, sabe? Se foi mais de uma coisa, amém. Faça tudo para a glória do Senhor. Não para homens, mas para o Senhor, que é a recompensa do céu, né? Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo, é verdade. Gente, chegamos ao final desse capítulo 30. Então, a gente viu aqui 2 pontos desse forma, né? A gente viu a letra F, a formação espiritual, e vimos a letra O, opções do coração. Aí, amanhã, no próximo capítulo, a gente vai ver o R, o M e o A, tá certo? Então, gente, talvez era tudo isso que eu e você precisávamos ouvir, não é verdade? Pega aí a tua caneta, um lápis, um caderno e anota aí um tema para reflexão. Fui formado para servir a Deus. Eu e você fomos formados para servir a Deus. E um versículo para você memorizar está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 6, que diz: Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. Deus ele age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. Glória a Deus. E uma pergunta para você meditar é: de que modo posso me ver servindo outras pessoas e gostando disso? De que modo? De que modo que você pode se ver servindo outras pessoas e gostando disso? Que modo? Certo? Comece a pensar aí e feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao altar de Deus, tá certo? E vamos agora subir ao trono da graça. Pai bendito, Deus maravilhoso, em primeiro lugar eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio da vida. Te agradeço, Pai, te agradeço pela oportunidade de estar aqui levando a tua palavra adiante. Meu Deus, que esse áudio toque as vidas, as pessoas que precisam ouvir um pouco dessa palavra, descobrir sua missão, descobrir o seu propósito aqui na terra, descobrir o que é que tanto ama, né? O que faz os seus olhos brilharem. Meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia dessa vida que chegou até aqui, né? Que ela descubra que foi formado para servir a Deus. Todos nós nascemos para um propósito, que é te servir, te adorar, Deus.
Então tem misericórdia de nós, nos perdoa pelos nossos pecados, muitos deles cometidos em atos, às vezes em pensamentos, em ações. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Deus, a viver segundo a Tua vontade. Nos ajuda, Pai, a ter uma vida espiritual contigo, sabe? A fazermos o que nós gostamos, fazermos tudo que a gente fizer, que a gente possa fazer de todo o coração, sabe? Sabendo que o Senhor está nos vendo, está nos contemplando. Se for no nosso trabalho, a gente dê o nosso melhor em todo o tempo. Se for na igreja, né, também, que a gente possa estar sempre fazendo o nosso melhor, o melhor para Deus, né? Porque de nada vale um dom se ele não foi usado, se ele não for usado, e a gente não deve enterrar os nossos talentos, não devemos, Senhor. Então, ajuda essa vida, me ajude, nos concede, Senhor, uma excelente noite, que Teu Espírito Santo possa nos trazer um sono reparador, sabe, Deus? Então, cuida do nosso coração, examina o nosso coração, tira aquilo que não Te agrada e que a gente possa estar alinhado, Senhor, ao que Tu queres para a nossa vida. Então, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios, sabe, Deus? Nos ajuda a Te fazer sorrir, nos ajuda a viver para a Tua glória, Deus. Não para os homens, não para nós mesmos, mas para a Tua glória, ó Deus. Que a gente possa aplicar esse versículo na nossa vida, que o Senhor age por intermédio de homens em maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos, né? Então tira, Deus, se existe no nosso coração inveja, né? De olhar para o outro, ver o dom do outro, o talento do outro e desejar ser igual, né? Meu Deus, arranca isso do nosso coração, arranca para bem longe e dá-nos um coração igual ao Teu, Deus. É o que eu Te peço e Te agradeço, Senhor. Te agradeço por essa pessoa que chegou até aqui. Ser com ela, traga a paz que excede todo o entendimento. Se essa pessoa chegou aqui preocupada com algum problema, não sei se é de ordem financeira, não sei se é uma enfermidade, não sei se é um luto que essa pessoa está vivendo, uma doença, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas, contempla, que o Senhor possa contemplar essa vida, dê livramento àqueles motoristas que trabalham durante a noite, durante a madrugada, Uber, caminhoneiros, motorista de ônibus, todo trabalhador, policiais, que o Senhor possa trazer paz, a paz que excede todo o entendimento para essa vida, para essa pessoa, proteja seus familiares e é o que eu Te peço, Paizinho, em nome de Jesus. E desde já Te agradeço por tudo. Amém. Amém. A você, obrigada pela tua companhia. Até o próximo áudio, se o Senhor assim permitir. Tchau, tchau.